Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Meu nome é Adriel, estamos aqui para o nosso 11º princípio, né, dos 12 princípios para 12 meses extraordinários. Espero que vocês estejam gostando, né, dessa série de vídeos que viemos postando todos os dias. E também, né, te convido, se por acaso você ainda não assistiu algum dos vídeos anteriores, por favor assista, porque estão muito bons e eu tenho certeza que vai ajudar você a crescer e desenvolver cada vez mais. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de dar aqueles recadinhos bem rapidinho. Você que ainda não conhece o nosso canal, né, nós estamos aqui fazendo essa série de 12 princípios para 12 meses extraordinários. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, vai ajudar muito o nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, então por favor, você que não é inscrito, se inscreva no canal, você vai ajudar muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Segunda coisa, se você puder, deixa o seu like, o famoso joinha, vai ajudar muito o nosso canal, vai entregar, né, o YouTube vai entregar esse conteúdo, né, esses vídeos para pessoas que ainda não conhecem, porque o like, quando vocês deixam um like pra gente, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ou seja, é um conteúdo que agrega valor, e aí ele entrega para pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. A terceira coisa, se você puder, aqui embaixo vai ter um sininho também, clica nele e ativa, né? Aperta nele aí e ativa todas as notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você já receber de antemão e não precisar ficar pesquisando. Isso vai te ajudar a economizar um bom tempo, beleza? E o quarto recadinho, se você puder, aqui embaixo também vai ter uma setinha escrito compartilhar. Compartilha com amigos, nos grupos de família, compartilha nas suas redes sociais para nós podermos atingir o maior número possível de pessoas. Se você puder me ajudar, eu vou ser extremamente grato. Mas, independente disso, nós estamos aqui para aprender juntos. Então, eu te convido a vir agora nesses próximos minutos que estaremos juntos, a se entregar para esse conteúdo, a mergulhar realmente e procurar entender o máximo possível para ser transformado, beleza? Pessoal, dado todos os recadinhos, bora pro nosso conteúdo de novo. Vem comigo, galera! Pessoal, nosso conteúdo de hoje vamos falar de um tema muito importante. E assim como todos os outros, né, a gente falou bastante que um tema ia complementar o outro, a gente ia entender que uma coisa liga a outra, que liga a outra. Então, hoje a gente vai estar falando sobre domínio próprio e é muito importante a gente aprender que se a gente não dominar a nós mesmos, a gente vai ter extremamente dificuldade de se relacionar com pessoas, de se aceitar, né? A gente vai ter uma vida muito complicada, porque a falta de domínio próprio corrói, né, muitas coisas da nossa vida, nossa família, porque muitas vezes a gente vai agir no impulso, vai fazer um monte de coisa que não deveria. Então por isso que é importante a gente ter domínio próprio, beleza? Assim como sempre, eu gosto de começar, né, dando um significado à palavra, né, ao tema que a gente trouxe hoje. A gente pesquisou aqui e significado de domínio próprio é pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos, suas emoções. Uma pessoa que te faz passar raiva, por exemplo, a sua vontade é revidar e partir para agressão, seja física ou verbal. Mas você entende que o domínio próprio é se controlar e evitar aquele mal. Então, domínio próprio é você sentir aquela emoção, aquela vontade de fazer algo, aquele sentimento, e você entende, você se controla, você entende que aquilo não é benéfico e aí automaticamente você evita aquilo. Então isso é domínio próprio, é você entender que se aquilo não é benéfico para você, você não vai fazer, entendeu? Então, aqui como falou, né, se você tem um sentimento de raiva, de ódio, você não vai reagir naquela proporção, você não vai deixar que aquele mal te consuma, perdão. Então, é muito importante você tomar cuidado na forma de reagir às situações. Eu achei uma frase muito legal, na verdade eu achei algumas, né, a gente vai comentar durante o vídeo, mas tem um rapaz que chama John Webster. Ele diz o seguinte: não é livre o homem que não governa a si mesmo. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. Então, só para relembrar aqui, né, muitas pessoas antigamente citavam o homem, mas na verdade está dizendo as pessoas, tanto homem quanto mulher, tá? Então, não é só o homem que tem que ter autocontrole, as mulheres também. Então, não é livre a pessoa, né, que não governa a si mesmo. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. Ou seja, a gente vem falando, né, a nossa vida ela precisa ser um equilíbrio em todas as áreas.
Então, a gente precisa dominar a nós mesmos. A gente vem falando de várias coisas que envolvem pessoas, que envolvem terceiros, e hoje a gente está especificamente falando de um negócio que muitas vezes parte da gente, que a gente tem que dominar nós mesmos. A luta nossa muitas vezes é com nós, não é com os outros. Outra pessoa pode falar o que ela quiser, porque ela é livre, independente se ela fala um negócio pesado ou não pra você, mas ela tá lá, ela fala, ela vai arcar com a responsabilidade com as coisas que ela faz. Mas a responsabilidade é sua também de como você vai reagir às situações. E é muito disso que eu venho falando diariamente aqui pra vocês. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, as nossas culpas. Temos que parar de terceirizar as situações. Então, ter autodomínio, ter autocontrole, ser uma pessoa que controla a situação, uma pessoa equilibrada, né, que fala que a gente não é livre se a gente não ter o controle. Porque realmente a gente não é. Se eu não tenho controle de mim, eu sei que algo vai... igual no filme do Hulk, né? Não sei se todos assistiram, mas era um cientista que, quando ele passava por muita raiva, ele virava o Hulk. Ele era um ser humano normal, mas na hora que ele estourava a raiva, ele virava o Hulk. Ele ficava um ser humano, um bicho verde, forte, que não tinha muito pensamento, só ia e agia. E é mais ou menos isso que a gente faz muitas vezes, quando a gente não tem autocontrole. A gente acaba se tornando uma pessoa que a gente muitas vezes nem quer ser. Muitas vezes nem quer que alguém seja e nem gostaria de ter por perto. Então muitas vezes a gente acaba sendo essa pessoa. Então a gente toma muito controle. Muito cuidado, né? Pra ter esse tipo de controle na nossa vida. Juliana Vasconcelos diz o seguinte: autocontrole, esse é o preço da sabedoria. A gente fala muito, né? Vem falando bastante que a gente precisa se lapidar, se desenvolver de cada dia mais. E aqui a gente tem que aprender uma coisa. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês: nós, como seres humanos, apenas conseguimos ter conhecimento. A sabedoria, isso está escrito na Bíblia Sagrada. Depois a gente daqui a pouco vai estar falando um pouquinho mais a fundo sobre a Bíblia, mas a sabedoria é um dom divino. Pra gente ser sábio, a gente tem que pedir a Deus. Se a gente não pedir a Deus, a gente simplesmente vai ser uma pessoa com conhecimento. A gente vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, estudiosa, né? Mas a sabedoria vem simplesmente de Deus. E aí, o autocontrole é exatamente um preço que a gente tem que pagar para ter sabedoria. Porque a pessoa sábia, ela entende o que é importante fazer. Não adianta eu querer ter sabedoria e não saber me controlar. E aí, surge um mal muito grande. Muitas vezes por isso que é importante a gente assumir a responsabilidade da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos culpar e jogar as coisas nas costas de outras pessoas, inclusive de Deus. A gente fala assim: se Deus quiser, se Deus fizer, se Deus isso, se Deus aquilo. Mas a gente não entende que nem tudo é Deus que tem que fazer. Muitas coisas somos nós que temos que fazer. Muitas vezes somos nós que temos que tomar atitude. Muitas vezes somos nós que falamos, que fazemos. E a gente vem falar assim que é Deus, que é isso, que é aquilo. Mas muitas coisas somos nós que tomamos atitudes. Muitas coisas Deus nos direciona, pode ser que Ele te mostre de alguma forma, mas quem toma atitude é você. Então não terceirize a responsabilidade. O autocontrole ele é necessário para você ter sabedoria. Porque uma pessoa que não consegue ter controle sobre si, jamais vai ser sábia. Porque a pessoa sábia é uma pessoa que pensa em si e nos outros. É uma pessoa que domina a situação, uma pessoa que transparece calma e tudo isso que a gente vem falando nos dias anteriores. Então, se a gente não aprender a dominarmos a nós mesmos, a gente nunca vai ter sabedoria. Então eu espero que cada um de vocês entenda essa situação e que a gente busque cada dia mais ter domínio próprio. E o que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia Sagrada fala, né? Sobre domínio próprio. Lembrando, aqui que eu gosto muito de reforçar, porque principalmente quem não conhece a gente, quem não está acostumado a acompanhar o canal e está vendo aqui pela primeira vez, eu não falo aqui sobre religiosidade, sobre qual igreja frequentar. Eu simplesmente utilizo da Bíblia Sagrada que eu entendo, que eu aprendi, que eu vivi e eu venho vivendo. E eu venho acompanhando outras pessoas que vivem também de princípios que são relatados lá, que tem dado certo há muitos anos atrás e continuam dando certo nos dias de hoje. Então por que tudo eu procuro me referenciar através da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida.
Lá a gente encontra todo tipo de informação que a gente precisa, desde plano de negócios até relacionamento com família, com filhos, com esposo, com esposa e diversas outras situações. A gente sempre encontra a resposta na Bíblia. A gente tem que pesquisar, a gente vai ter que talvez gastar um tempo, mas encontra. Porque lá é o manual, lá a gente vai encontrar todo tipo de informação relevante para a gente poder ter uma vida mais feliz, mais plena, que a gente vai poder entender muitas das coisas que tem acontecido nos dias de hoje. Então é muito importante vocês entenderem que a gente vai utilizar aqui princípios, versículos, citações bíblicas que eu interpreto como o manual da nossa vida, beleza? Então, nós vamos começar lendo Provérbios, que pro pessoal que vem acompanhando desde o início aí sabe que eu tô gostando bastante de citar Provérbios, porque Provérbios ou Eclesiastes, porque foi escrito por Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já passou pela nossa terra, como homem, tá? Porque a gente sabe que teve Jesus Cristo que veio na nossa terra também, e aí aquela famosa frase, né, recusa imitações, mas fora Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que já passou aqui pela terra. E também o homem mais rico em termos de posse, de bens. Tá? Salomão foi o homem mais rico, então eu gosto muito de utilizar as citações dele para que a gente possa conversar. Por quê? Quando a gente relata sabedoria, a sabedoria que a gente comentou que vem de Deus, Salomão ele viveu muitas experiências para poder relatar para a gente. Salomão ele procurou entender realmente a fundo as coisas para nos ensinar muitas coisas. Então, se por acaso você não tem o hábito, cara, leia Provérbios. Leia Provérbios e Eclesiastes, mas principalmente Provérbios. Eclesiastes é um livro que exige de você um conhecimento bíblico muito grande, porque vai ter algumas situações lá que vão ser relatadas que, se você não tiver um conhecimento tanto técnico quanto bíblico ali, né? Um técnico, eu falo assim, se você não tiver uma experiência vivida, se você não tiver ali acostumado com aquelas palavras, porque são muitas coisas bem complexas, você talvez acaba perdendo o gosto. Mas Provérbios é um livro muito bom para se ler, então eu recomendo, quem ainda não leu, leia Provérbios, que vai ser de muita ajuda para sua vida. Então, bora pra citação aqui. Em Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só que frase profunda. O melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro, ou seja, mais vale um pacificador do que uma guerra. Mais vale a paz do que a guerra. Mais vale controlar seu espírito, ou seja, suas vontades, do que conquistar uma cidade. Ou seja, mais vale ser humilde do que ser orgulhoso. Mais vale você se controlar do que você querer se aparecer. Entende? Por isso que aqui fala conquistar uma cidade. Porque quem conquista uma cidade vai se tornar uma pessoa, digamos assim, famosa, uma pessoa que vai chamar atenção. Então mais vale você controlar seu espírito, ou seja, você se segurar, do que você conquistar uma cidade. E aí por isso que eu falei que é importante a gente entender quem é Salomão. Porque Salomão, ele viveu várias experiências que são relatadas, e por isso que eu gosto de ouvir, né, de ler, na verdade, né, o que Salomão escreve pra gente. Porque aí ele ensina muito a gente. Se a gente realmente se aprofundar, se a gente realmente mergulhar nas citações que são escritas nos livros dele, não só ali, mas nos outros também, que são encontrados na Bíblia, é muito importante a gente entender isso. Em Provérbios 25:28 diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aí, aqui também, eu acredito que é mais um puxão de orelha pra gente. Uma cidade com os muros derrubados, isso aqui é principalmente no tempo antigo, as cidades eram cercadas por muros altos, porque naquela época existia guerra, né? Então, na época antes de Jesus vir, né, existiam muitas guerras para todos os lados, era morte para todos os cantos. E aí, se eram constituídos muros altos, por quê? Porque o muro significava uma fortaleza, no mínimo ali ia te garantir uma defesa básica, né? As pessoas que iam tentar invadir a tua fortaleza iriam pensar muito bem antes de entrar, porque os muros eram altos, eram bem largos, eram bem espaçosos, então as pessoas pensavam bastante. Então, como uma cidade de muros derrubados, antigamente, quando caíam os muros, a sua proteção caía, entendeu? A proteção sua caía, então as pessoas se tornavam vulneráveis. Então, como uma cidade sem muros, com seus muros, derrubados, assim é quem não sabe dominar. Ou seja, quem não sabe dominar isso é vulnerável. É vulnerável às situações. Porque você, a partir do momento que você entende que
você se torna vulnerável se você não se controlar. Se você estiver num lugar que de repente possa acontecer algo que venha te tirar, que venha te causar, né, essa perca do autocontrole, você vai se tornar escravo dali, você vai se tornar vulnerável dali. E aí de repente você não vai poder ir em todos os lugares, de repente você não vai poder frequentar lugar de muita pessoa, porque às vezes vai estar alguém ou você não gosta de estar em lugar cheio de pessoas. Independente, você vai ter alguma situação que te incomoda. Você vai estar num lugar que tem alguma pessoa que você não se dá muito bem, e infinidade de situações. Então por isso que é importante a gente aprender a ter autocontrole, né? Aprender a dominar-se. Porque se a gente não aprender, a gente vai se tornar vulnerável, como uma cidade com seus muros derrubados. Então, muito importante a gente tomar esse tipo de cuidado. Em 1 Coríntios 10:13 está escrito o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. E aí, por que eu acho importante essa citação? Porque a gente às vezes, igual eu tava falando de se culpar, de julgar, de colocar a culpa em outra pessoa, muitas vezes a gente culpa, né, que a vida não é justa, que as situações que a gente passa são dolorosas, que a gente não vai conseguir suportar. E aí 1 Coríntios 10 aqui, 13, nos dá um senso de ânimo. Por quê? Porque fala aqui que não veio nada pra gente que a gente não possa suportar, que não fosse comum. Ou seja, o que tá vindo a você, o que você tá passando, outras pessoas passaram, estão passando ou vão passar. Ou seja, é algo comum, dias difíceis. Pode ser que a mesma coisinha não seja o que você está passando, exatamente não seja o que o outro esteja passando. Mas quer dizer que os momentos difíceis, aqui fala as tentações, ou seja, as tentações aqui são, vamos dizer assim, aquelas agulhadinhas na onde que dói, seu. Então, imagina que é isso, tá? As tentações são aquelas situações que vão bem no seu ponto fraco. Então, assim, isso é comum em todas as pessoas. Aí fala que Deus é fiel, né? E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. E o que eu entendo com isso? Que Deus não vai deixar que a gente passe por algo que a gente não pode suportar. Ele sabe qual que é o nosso limite. Ele sabe até onde você pode suportar. Então não pense que esse fardo é extremamente pesado para você, que você não vai aguentar mais. Porque na verdade Ele te colocou nessa situação porque Ele sabe que você pode suportar. E ainda, olha só que chave. Mas quando vocês forem tentados, ou seja, quando acontecer essa situação difícil na sua vida, Ele mesmo providenciará um escape, ou seja, vai providenciar uma saída para você, para que você possa suportar. Ou seja, Ele vai dar um jeito. Cara, além dele estar falando que Ele não vai nos dar uma situação além do que a gente pode suportar, tá referindo aqui que nós vamos ter um direcionamento de Deus para ter uma saída para aquilo. E olha que maravilhoso, uma garantia isso, né? Então, que a gente possa se apegar nessa palavra. Em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5, diz o seguinte, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, eu vou ler mais uma vez. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Vamos parar aqui. Aqui quando falo corpo, na Bíblia, né, a citação diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que fala aqui, a gente tem que controlar, né, o nosso próprio corpo. E aí, aqui fala o nosso próprio corpo é a nossa própria vida, né? Então, a gente tem que saber controlar o nosso próprio corpo de maneira santa e honrosa, ou seja, evitando o mal, evitando as coisas impuras desse mundo, e de maneira honrosa, ou seja, de maneira humilde, de maneira que não venha, por exemplo, subir ou ter situações que venham causar humilhação ou transtorno na vida de outras pessoas. Ser uma pessoa de honra é uma pessoa que faz o bem para si e para os outros. Então existem várias citações.
para esse tipo de palavra escrita honrosa. Aí aqui fala, não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então aqui fala que pra gente dominar o nosso corpo, né, pra gente saber controlar de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão dos desejos desenfreados, ou seja, pra gente não ficar pensando, não ficar toda hora sendo dominado pelos nossos desejos, não ficar sendo dominado pelas nossas situações prazerosas. A gente não pode deixar ser vencido por coisas que não vão agregar na nossa vida. Então aqui fala para os desejos desenfreados, são aqueles desejos que vêm a todo momento contra o que a gente até sabe que é errado, contra o que é certo, né? Contra os nossos princípios, que a gente sabe que a gente vai perder o controle, que a gente sabe que não vai ser um negócio bom, que às vezes pode causar destruição na sua vida, na sua família, em diversas outras áreas do seu negócio. Então, pra gente controlar, né, esses desejos desenfreados. E aqui fala como os pagãos, né, que desconhecem a Deus, e como as pessoas que não conhecem, não seguem, não ouvem, não deixam Deus dirigir a vida delas. Então é por isso que é importante, né? E se cada um de vocês está aqui, significa que em algum ponto vocês entenderam que, se você está até agora no vídeo, é que é importante a gente entender e aceitar esse direcionamento de Deus. E aí eu trouxe aqui para vocês uma diferença, né? Porque vocês devem ter parado para pensar e para observar que domínio próprio e mansidão tem muitas coisas ligadas. Mas qual que é a diferença de uma para outra? Isso é só um pequeno comentário para a gente poder se posicionar aqui. A mansidão, ela se refere mais com os outros. A gente tem que ser manso com os outros. E o domínio próprio é mais consigo mesmo. Então a mansidão se relaciona com pessoas exteriores. O domínio próprio se relaciona com o domínio interior, né? Então, mansidão exterior, domínio próprio interior, pra gente poder tirar essa dúvida, se por acaso alguém ficou com essa dúvida aí. E como que a gente pratica então, né? Como que a gente busca ter domínio próprio? Eu coloquei aqui 3 pontos e amanhã, né, no nosso último vídeo, eu vou abordar mais, né? A gente vai estar prestes a encerrar, então amanhã eu vou relatar mais situações sobre isso. Mas eu coloquei aqui 3 pontos. Primeiro, não reagir pelas nossas emoções. Não reagir por aquilo que é momentâneo. Não reagir por aquilo que é só aquele momento e depois não vai valer mais nada. É não deixar se perder por prazer, por esses desejos desenfreados, pelas situações de agora. Sabe, a gente não reagir os nossos desejos ali momentâneos, cara. É essa palavra, não tem como fugir disso. A gente, para ter domínio próprio, a gente não pode reagir pelo momento. A gente tem que pensar, e muitas vezes pensar até no futuro, o que aquilo pode ocasionar na minha vida. Segundo é pensar mais e falar menos. Isso a gente já até tinha colocado num dos várias aulas anteriores, e a gente vai relatar aqui de novo, porque é muito importante a gente pensar mais e falar menos. Mais do que nunca, pensar mais e falar menos. A gente precisa colocar isso em prática. Porque se a gente parar para pensar e a gente vai falar e vai agir em menor quantidade, menor escala. A gente não vai praticar os males, a gente vai evitar todo tipo de distração, desconforto. Então, é muito importante a gente pensar mais e falar menos. E o terceiro ponto aqui é que se você quer ter domínio próprio e principalmente não está conseguindo sozinho, eu te recomendo a pedir a Deus. E aqui, mais uma vez, eu vou relatar. Você pedir para Deus não significa que você é um religioso, que você é um devoto. Simplesmente, se você acredita, né, naquilo que a gente vem conversando, né, e acredita em Deus, que a gente tem um relacionamento, porque a gente tem a nossa vida é dividida em 3 partes: nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Tá? Então, o nosso corpo é o físico, nossa alma é o emocional e o nosso espírito é relacionado à nossa fé, né? A nossa fé, perdão. E aí aqui fala, se você pedir a Deus, né? Em Mateus 7, do 7 ao 8 diz o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, se a gente pedir a Deus, e aqui não tem necessidade
de você imaginar, poxa, eu vou precisar, como que eu vou pedir para Deus? É simplesmente você tá ali na onde você estiver, você chega e fala, Senhor, eu preciso de ter domínio próprio, né? Da maneira que você achar viável, peça para Ele todos os dias. E aqui fala, se você pedir, será dado, buscar vai ser encontrado, se você bater, a porta será aberta, né? Pois tudo que pede recebe, tudo que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É a chave pra gente buscar. E de todos os temas que a gente trabalhou, amanhã eu vou dar um recadinho mais importante, mas por enquanto é sobre isso. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, eu não sei se todos prestaram atenção, mas muitos dos temas que a gente trabalhou até agora nesses 11 dias foram descritos em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não sei se vocês repararam, mas nós trabalhamos vários temas aqui relatados como frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Então, e eu fiz intencionalmente isso. Não sei se vocês perceberam, mas a gente precisa aprender a entender que a nossa fé ela tem que ser professada e tem que ser vivida com intensidade. Então, tudo que eu falei para vocês são frutos do Espírito. Se você tem dificuldade em algum tema ou em todos os temas, procure o direcionamento do Espírito Santo, do Espírito que você segue, do Espírito de Deus. Porque é o fruto do Espírito Santo de Deus que vai nos dar todas essas coisas que a gente vem aprendendo todos os dias. Então, busque, né? Como a gente falou, peça e será dado, busque e será encontrado. Então, faça isso. Tem uma frase da Bianca Toledo que diz o seguinte: não há vitória maior que aquela que atua contra minha própria vontade. O domínio próprio traz a melhor sensação que existe. Sabe aquela sensação de dever cumprido, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso e a gente tem que aprender essa situação. Então, não há vitória maior que aquela que atua contra a minha própria vontade. O domínio próprio traz a melhor sensação que existe, que é quando você não vai fazer o bem, não vai fazer o mal, perdão, pro outro, você vai só fazer o bem. Você vai não agir pelas suas emoções, mas você vai agir pelo aquilo que é racional, aquilo que deve ser feito, não pelo aquilo que é prazeroso, né, muitas vezes. Então, cara, é realmente uma coisa muito gostosa você perceber que você não está sendo levado pelas suas emoções, você não está sendo levado por algo raso, você está priorizando outras coisas. Então, é uma sensação muito boa e eu tenho certeza que se a gente botar em prática vai ser algo sobrenatural na nossa vida. E para encerrar o nosso vídeo, hoje a gente estendeu bastante aí, tem uma frase aqui para vocês pra gente encerrar. Se você não aprender a dominar suas próprias emoções, vontades e demais afins, sempre será escravo de si mesmo e nunca viverá uma vida plena. Pessoal, a gente precisa aprender mais do que nunca a ter domínio de si mesmo. A gente às vezes fica responsabilizando outras pessoas e às vezes até Deus, que deveria estar tomando conta da nossa vida, né, das nossas situações, de tudo nosso, né? Mas se Deus quiser, se Deus fizer, mas tem muita coisa que está na nossa mão, tem muita coisa que nós temos que fazer. E é isso que eu venho tentando falar nos 10 dias anteriores, hoje eu vou continuar falando aí enquanto durar o nosso desafio, né? E eu espero de coração que você tenha entendido a mensagem de hoje. Sei que demorou bastante, mas é importante a gente investir esse tempo, ainda está dentro do previsto no meu planejamento, mas espero que realmente vocês tenham sido impactados com essa mensagem. E se por acaso você quiser, pode deixar um comentário, alguma coisa que você gostaria de saber, alguma ajuda, se você precisar de alguma coisa, pode deixar no comentário. Eu vou estar olhando cada um dos comentários, respondendo cada um com muito carinho, muita atenção. Agradeço a tua presença, agradeço a tua atenção até aqui. Se você ainda não fez, por favor, deixa o seu like, vai ajudar muito, deixa o seu joinha, vai ajudar muita gente. Compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Vamos impactar essa geração com conhecimento, com a palavra de Deus, e eu tenho certeza que nós vamos viver dias extraordinários. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Sei que a vida de vocês é complicada, é cheia de desafios, sei que a vida de vocês não é fácil, mas
Jesus veio ao mundo, passou por dificuldades também, e nós estamos aqui para vencer juntos, beleza? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Um ótimo dia, uma semana abençoada, um mês assim extraordinário. Vamos em busca do ano assim, de mudança para nossa vida, e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na nossa vida, beleza, pessoal? Muito obrigado, até amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu, gente!